Eu vou agora chamar a Natália Fruet, que é a nossa repórter, setorista do Palácio Planalto, que tem acompanhado o presidente Jair Bolsonaro ao longo de todo esse processo eleitoral e que está na frente do Palácio da Alvorada, se eu não me engano. Natália, boa tarde, tudo bem, Natália? Vamos ver se eu tenho Natália. Boa tarde para todo mundo que acompanhou o SBT News. Bem, a gente fala ao vivo aqui do Palácio da Alvorada que o presidente Jair Bolsonaro é a residência oficial da Presidência da República. O presidente, ele votou no Rio de Janeiro bem cedo, antes das 9 horas da manhã, fez agenda no último dia antes do voto em São Paulo e Santa Catarina. E aí de Joinville, no norte catarinense, o presidente seguiu para o Rio de Janeiro, dormiu lá no Hotel de Trânsito do Rio de Janeiro, acordou bem cedo hoje, então fez o voto dele, foi até a zona oeste do Rio de Janeiro, na Vila Militar, para votar. O presidente depois deslocou com o comboio presidencial por algumas ruas lá da zona oeste do Rio de Janeiro e depois seguiu para Brasília. Ele chegou aqui no Palácio da Alvorada por volta do meio-dia. E a gente vai mostrar para o pessoal que acompanha o SBT News, porque logo depois da chegada do presidente foram colocadas essas grades aqui em frente ao Palácio da Alvorada. Ainda não há uma confirmação oficial por parte da Secretaria de Comunicação se de fato o presidente vai vir aqui depois do resultado, depois da apuração dos votos, para conversar com apoiadores, com a militância, mas o Gabinete de Segurança Institucional já montou essa estrutura caso isso aconteça. O presidente, como eu disse, chegou meio-dia aqui e depois não saiu mais. Agora há pouco chegou dois carros aparentando ser carros de ministros, né? Ministros que chegaram aqui para acompanhar a apuração com o presidente Jair Bolsonaro, presidente que desde que chegou aqui à residência oficial, ele não falou mais, não conversou com a imprensa lá no Rio de Janeiro, mas aqui na chegada em Brasília não conversou. A decisão de acompanhar a apuração aqui na capital federal foi discutida pelo QG de campanha de Bolsonaro. Havia uma expectativa no início da semana passada de que o presidente poderia ficar no Rio de Janeiro e para fazer qualquer tipo de ato depois do resultado com a militância lá na capital fluminense, o que acabou não se confirmando. O presidente volta para a Alvorada e faz o que outros presidentes já fizeram. A ex-presidente Dilma Rousseff, em 2014, também fez esse mesmo processo, fez o voto dela lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, depois retornou aqui para o Alvorada e esperou a totalização dos votos na residência oficial da presidência, que é isso que Bolsonaro deve fazer hoje aqui, Weber. Duas coisas, Natália. Você já viu alguma movimentação de eleitores, de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ou de movimento de políticos entrando no palácio? Enfim, de aliados, enfim, alguma movimentação em comum, não? Não, por enquanto não. Mais cedo, quando o presidente chegou aqui no Alvorada, havia um grupo pequeno com 5 apoiadores do presidente Jair Bolsonaro esperando no Palácio da Alvorada, mas agora, por enquanto, a área que foi cercada segue vazia. E como eu disse, desde que nós chegamos aqui por volta das 3 horas da tarde, sem movimentação da chegada de políticos, até porque alguns ministros políticos, né, que atuam no Palácio do Planalto, bem próximo ao presidente, como é o caso do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o ministro, ele está no estado dele, no Piauí, né? Tem lá toda a campanha estadual que o ministro se envolveu e estava mais cedo no Piauí. Ele deve sim, até o fim do dia, chegar aqui em Brasília e aí acho que logo depois, né, de 5 horas da tarde, a movimentação deve ser mais intensa no Palácio da Alvorada com esses aliados que devem chegar aqui para acompanhar com o presidente Jair Bolsonaro a apuração dos votos, Weber.